Você diria que isso faz parte de um xadrez 4D do Trump, cara? Tipo, ele esperava Faz. que... Na minha opinião, faz. É? É claro que eu não vou chegar aqui no Flow, aproveitar essa oportunidade para dar a aulinha de geografia que nego dá no ensino médio, né? Vou falar o que está circulando Perfeito. Aham. Vou falar o que está circulando nos canais de inteligência. Mas agora o Trump está voltando com isso, tanto que está sendo chamado de doutrina Monroe, né? Aham. Por causa do nome do Donald. Então, a ideia é que os Estados Unidos não dependam mais do comércio internacional, a ideia é acabar com a globalização, de não ter mais esse comércio aberto no mundo, e os Estados Unidos ficarem, de certa forma, blindados aqui no hemisfério ocidental. Para isso, eles dependem dos recursos naturais que tem no Canadá, que tem na Groenlândia, que tem no México também, e principalmente o petróleo venezuelano, e é claro, daqui a pouco que ele terminar esse serviço, ele vem conversar com o Brasil, porque o Brasil é a segunda maior reserva do mundo de terras raras. Então, isso é uma ditadura fantasiada de um paraíso tecnológico, mas é uma prisão digital total, pô. Esse modelo é a ser implementado no planeta? Os Estados Unidos querem implementar só no hemisfério ocidental. Tá. É um sistema de controle total. Se tiver a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital plenamente e a substituição da identidade física, papel, para identidade digital, acabou, meu irmão. Um é botar a pessoa dentro da jaula e o outro é trancar a jaula. Tu nunca mais sai dali de dentro. Meios de ação a pessoa não tem mais. Não tem mais acúmulo de patrimônio, não tem mais privacidade, não tem mais liberdade. Tudo que você faz, pensa, compra, lê, conversa é monitorado. Então... Você diria que isso faz parte de um xadrez 4D do Trump, cara? Tipo, ele esperava Faz. que... Na minha opinião, faz. É? É claro que eu não vou chegar aqui no Flow, aproveitar essa oportunidade para dar a aulinha de geografia que nego dá no ensino médio, né? Vou falar o que está circulando Perfeito. Aham. Vou falar o que está circulando nos canais de inteligência. Porque a galera do dia a dia da geopolítica não coloca a inteligência na jogada. E quando coloca é muito preto no branco, assim, muito óbvio. Não tem as nuances do Epstein, por exemplo, da galera que está chantageada, que está tomando decisão não para o bem da sua nação, mas para não ir para cadeia por causa dos documentos comprometedores. A galera não põe isso na equação, né? Então, assim, existe um plano claro. Os Estados Unidos já não querem mais ser xerife do planeta Terra, não querem mais ter tropa espalhada pelo mundo todo, não querem mais ter que monitorar os oceanos do planeta Terra inteiro. Eles querem só ficar com o hemisfério ocidental, por isso que é uma nova doutrina Monroe, que era a doutrina América para os americanos. Então, eles querem voltar a isso. E eles querem... Isso é coisa dos americanos ou do Trump? Rapidinho. Era dos americanos, né? Que a doutrina Monroe sempre existiu, mas agora o Trump está voltando com isso, tanto que está sendo chamada de doutrina Monroe, né? Por causa do nome do Donald. Então, a ideia é que os Estados Unidos não dependam mais do comércio internacional, a ideia é acabar com a globalização, de não ter mais esse comércio aberto no mundo, e os Estados Unidos ficarem, de certa forma, blindados aqui no hemisfério ocidental. Para isso, eles dependem dos recursos naturais que tem no Canadá, que tem na Groenlândia, que tem no México também, e principalmente o petróleo venezuelano. E é claro, daqui a pouco que ele terminar esse serviço, ele vem conversar com o Brasil, porque o Brasil é a segunda maior reserva do mundo de terras raras. Então, quando a China falou não vendo mais terra rara para ninguém, é claro que eles falaram, vamos ter que pegar o Brasil para gente. Então, é o que se chama, o que eu tenho chamado, né? Porque o que a gente tem é o tecnato. Tecnato é aquela ideia que foi criada nos anos 30, depois da Grande Depressão, quando um cara chamado Howard Scott ele se desiludiu tanto com o comunismo quanto com o capitalismo, ele pensou numa terceira via, então ele inventou uma ideia de que, para não haver mais crises, como a de 29, né, a Grande Depressão, a ideia é acabar com o dinheiro, que é o que está acontecendo hoje, né? O dinheiro físico está em extinção, substituir o dinheiro por um crédito de energia. Cada um recebe uma mesadinha de energia, todo mundo recebe a mesma mesada de energia, não pode trocar, não pode vender, e ela tem um prazo para expirar. Você está falando CPF ou de nações? CPF. Tá. Cada pessoa, cada adulto, criança não recebe, você recebe aquele crédito de energia. Então você vai comprar um hambúrguer. Quanto de energia foi gasto para produzir esse hambúrguer? Tanto. Então você vai usar o crédito que você tem.
Então não vai ter mais propriedade dos meios de produção, isso tem a ver com o comunismo, né, por um lado, mas por outro lado é um sistema completamente tecnológico, porque você tem que monitorar o que está todo mundo comprando e vendendo para contabilizar esse crédito, e você tem que ter um monitoramento em tempo real da quantidade de energia que está sendo produzida dentro daquele tecnato, que é o nome desse negócio. Isso faz algum sentido na tua cabeça? Como assim? Isso é aplicável? Isso seria viável? Não, isso é uma... É igual a Revolução Francesa. Os caras querem implementar uma ditadura, mas dizem que é para trazer a liberdade, né? Em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, os caras arrancavam a cabeça de quem não concordava. Você fala, irmão, achei que era liberdade, né? Achei que era fraternidade. Não, mas só pros meus... Você acredita em fada madrinha também, irmão? Pô, tô aqui pra te arrebentar. Isso aqui é só o argumento. Somebody love. O somebody, pô. Então isso é uma ditadura fantasiada de um paraíso tecnológico, mas é uma prisão digital total, pô. Esse modelo é a ser implementado no planeta? Os Estados Unidos querem implementar só no hemisfério ocidental. Tá. Só que isso já está implementado na China. A China já é assim. Entendeu? Então a China só vai expandir a sua zona de influência, criando o tecnato que eu chamo, eu acho que foi eu que inventei esse termo, tecnato da Lestásia. Por que Lestásia? E porque o tecnato das Américas seria o tecnato da Oceania e o tecnato comandado pela Rússia é o tecnato eurasiano. Eu estou usando uma terminologia que George Orwell usa no 1984, em que o mundo, depois de uma grande guerra mundial, está dividido nesses 3 grandes blocos, que são tiranias tecnológicas, exatamente como nos anos 30 o Howard Scott pregava, e o braço direito dele, que era o Joshua Norman Haldeman, também pregava, lembrando que Joshua Norman Haldeman teve uma filha chamada May Haldeman, que casou com um cara chamado Elon Musk e teve um garotinho chamado Elon Musk. Então essa família trabalha em prol disso desde os anos 30. E é isso que eles estão implementando. Todas as empresas do Elon Musk ajudam isso a vir à tona, entendeu? Interessante pra cacete. E aí a gente tem então o tecnato liderado pelos Estados Unidos e nesse... Tem o liderado pela China e o liderado pela Rússia. Isso. Esses tecnatos, eles são essencialmente ditaduras mesmo? Assim, São. vamos lá. Então a gente vai ter os continentes americanos liderados por um cara, Pelos Estados Unidos. Um comitê de... Por isso que é tecnocracia, né? Um comitê de pessoas muito esclarecidas, muito capacitadas, cientistas, engenheiros, pessoas muito racionais, que vão impedir esse tecnato de viver uma crise como a crise de 29. Inclusive capazes de garantir um mínimo saudável para a população. A renda básica universal. Para mantê-los calmos. Então, aí se fala de crédito social, né, e tal. Depois que o Joshua Haldeman, o avô materno do Musk, foi preso por participar desse movimento, que é um movimento antidemocrático, porque você não tem mais eleição nesse sistema, não tem mais um modelo político de democracia representativa que o povo escolhe os seus representantes eleitos, isso não tem. É tipo assim, resumindo de forma grosseira, o povo é burro, então cala a boca burro, deixa que eu governo que eu sei melhor. Porque você é burro, só escolhe burro, aí sempre dá problema. Então, também tem a questão da demagogia, né? Que é o cara que se candidata prometendo mundos e fundos, não vai cumprir, mas aí o povo acredita, vota nele, então a democracia teria sido pervertida. Então os caras se desiludiram com a democracia, com o capitalismo e com o comunismo também. Então os tecnocratas se dizem anticomunistas, mas bebem muito do comunismo, vide a ideia de não ter mais a propriedade dos meios de produção. Então seriam comandados por um comitê de ilustres, né? Que é a definição de aristocracia. Aristocracia vem de um termo grego que escreve areté, mas fala arite em grego, e arite significa virtude. Então os aristocratas ou os aristos são os virtuosos, a aristocracia são os virtuosos no poder. É exatamente isso, ou é aquilo que a gente lê na República do Platão. República do Platão é uma ditadura, até uma ditadura com uma eugenia embutida, né? Porque o rei filósofo, ele é geneticamente fabricado através do cruzamento de pessoas. A gente vê isso no filme com a Angelina Jolie, Salt, né? Que ela é uma agente secreta russa. A gente vê que o pai era um atleta, o campeão olímpico, e a mãe era campeã mundial de xadrez. Então, associou a genialidade da mãe com o vigor físico do pai. Então, a engenharia genética, antes de ter o CRISPR, que é aquela maquininha que faz edição de gene, era com cruzamento de pessoas assim que tem esses perfis, né? Então, igual a gente faz com cachorro. exato.
Era tipo, ou então o que o Gregor Mendel, né, o monge, fez com as folhinhas, com as plantas, desenvolveu a ideia da genética, né? Gene recessivo, gene dominante, por aí vai. Então, é uma ditadura governada, a princípio, por aquilo. Tem um cara americano, Curtis Yarvin, que é um dos filósofos que vai nessa linha. Ele fala de você não ter mais um governo, mas você ter um GovCorp, um governo-corporação. Assim como uma corporação, vamos supor, o povo americano não participou da escolha do Tim Cook como CEO da Apple. E dessa forma também, o governo visto como corporação, o povo também não vai participar. Eles que escolhem, o comitê do board de diretores, o conselho de diretor, que escolhe quem vai ser o novo CEO. Então, é uma ditadura, é a destruição da democracia fantasiada de um paraíso tecnológico, mas que, na verdade, é uma ditadura, uma prisão digital. E aí a gente teria o plano, assim, o que se espera é que a gente tenha, então, 3 desses grandes blocos. Talvez tenha um quarto que será comandado por Israel. O Israel quer fazer isso, vamos ver. Existe uma chance de acontecer. A chance de acontecer é os Estados Unidos saírem do Oriente Médio e deixar as bases e os equipamentos para Israel fazer o que eles chamam de Grande Israel, que é vir desde o Rio Nilo, no Egito, até o Rio Eufrates, lá no Iraque. Então, hoje mesmo, um dos ministros de Israel ele falou sobre esse plano, né, de englobar dentro do Grande Israel a Síria, o Líbano e o Iraque. Caralho, mas é que isso não tem a menor chance de dar certo. Né? Não, vai terminar na Terceira Guerra Mundial, né? Porque, assim, vamos combinar, ó. Não dá... O livro do Apocalipse já mostra que não vai dar certo. Né? É verdade. Então, assim, quando a gente para pra quem crê, né? O que derrubou, por exemplo, os grandes impérios, os maiores impérios, foi o fato... Assim, basicamente foi o fato de ter muitos povos muito diferentes que não queriam fazer parte daquele império. Então... imagina. O Alexandre o Grande resolveu um pouco isso, né? Porque ele helenizou, transformou todo mundo em grego, né? Ele fez uma colonização cultural, ele fez todo mundo falar o idioma grego, estudar a cultura grega. Ele ia estabelecendo ginásios, né? Escolas, faculdades da época ali. Então o cara estava lá na Pérsia, que hoje é o Irã, ele estava se imaginando como um grego, né? E os Estados Unidos fazem isso também com a indústria cultural, né? A galera fica admirando os Estados Unidos, o cara quer ser americano, todo mundo quer morar nos Estados Unidos, quer ter uma cidadania americana. Então é como se você visse o dominador com bons olhos, né? O Império Romano fazia isso, oferecendo a Pax Romana, né? Eu vou te dominar e cobrar imposto, mas eu trago a paz. E o Napoleão, com o Império Napoleônico, fazia isso com o Código Civil, né? Código Civil Napoleônico é tipo assim, eu tô te ferrando, mas pelo menos tô te trazendo alguns direitos. Aí você fala, ok, direito de eu me ferrar, né? Não, mas é um direito, né? Isso aqui a gente vai ter, com certeza, os caras que... A gente já tem hoje os caras que ficariam muito felizes se a gente tivesse algum tipo de intervenção americana. Ah, né? Lógico. Pô. A gente já tem uns caras assim. Lógico, torcendo. Venha, Trump! Mas a gente joga uma bomba na favela lá do Rio. Mas a gente tem também uns caras que eles... vão morrer odiando essa porra. Então é muito difícil... pra tu eliminar esses caras... porque esse sistema... Desculpa te interromper. Não, vai. Esse sistema você impede a resistência. Você impede o subversivo, a rebelião. É um sistema de controle total. Se tiver a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital plenamente e a substituição da identidade física, papel, para a identidade digital, acabou, meu irmão. Um é botar a pessoa dentro da jaula e o outro é trancar a jaula. Tu nunca mais sai dali de dentro. Meios de ação a pessoa não tem mais. Não tem mais acúmulo de patrimônio, não tem mais privacidade, não tem mais liberdade. Tudo que você faz, pensa, compra, lê, conversa é monitorado. Então, aí entra até a ideia do pré-crime, né? A inteligência artificial, pelo que você fala e posta nas redes sociais, pelos livros que você compra, os produtos que você consome, já prevê que você vai cometer um crime e já te arrebenta antes de você sonhar em se rebelar contra o sistema. Ou seja, China 2026. já, lá é o test drive. Lá tá assim, tá cara? Assim, pô, é o test drive. Tu não tá exagerando, não, Daniel. Não tô não, cara. Pra cidadão chinês é assim. Um cidadão chinês de Shenzhen, por exemplo, ele do vive meio assim. do nada? Não. Nas de grandes cidades? Uma grandíssima cidade. Total, pô. É? É, total.
Eu nunca fui à China, e não vou, só se os caras me arrastarem pra lá, porque eu não sou burro também, né? Tem vários lugares para os quais eu não vou de jeito nenhum, né? Rússia, por exemplo, né? Tá. Tem certos lugares que não tem como eu ir, né, irmão? Porque eu não sou burro. Então, assim, eu nunca fui. Mas pelo que você vê de testemunho de chineses, o próprio professor Jiang, que tá bombando aí, ele deu uma entrevista agora pro Patrick Bet-David e ele foi perguntado como é que é a realidade lá, o que você pode falar que você não pode falar. Ele falou, eu não posso falar sobre nenhum líder daqui, eu não posso falar sobre as minorias uigures que existem, eu não posso falar sobre vários tópicos que existem, se eu falar já era. Pô, o Jack Ma, que era o cara multibilionário lá, achou que ele tava poderoso o suficiente pra peitar o governo, o cara sumiu, pô. Sumiram com o cara. Você vê, se um cara desse tamanho tomou uma paulada desse jeito, imagina o cidadão comum ali. Não há meio de ação pra tu mudar aquilo. É impossível. Você não consegue fazer uma revolta e derrubar o governo. Você não tem meio de ação. Até porque o povo em si lá não tá muito preocupado com isso, tá? Tipo, o povo... Ele faz as contas, né? O povo faz as contas, né? Ele fala, vou ficar em casa vendo televisão. Pô. Entendeu? Porque eles sabem o que acontece com quem peita, né? Então, o cara fala assim, meu irmão, vou ficar na minha aqui. O sonho deles, o professor Jiang falou, né? O sonho de ele morou muitos anos no Canadá. Aí o cara falou, qual é o sonho de um jovem canadense? Ele falou, ser jogador de rock. Ele falou, qual é o sonho do americano? Ser empresário. E o sonho do chinês é ser funcionário público, membro do partido. É o único sonho. Porque lá, se você é membro do partido, você tem privilégio e tal. E você tá meio que blindado, né? Porque você tá na cúpula. E ainda assim, talvez por isso é um país que tá rico pra cacete. Claro, pô. Porque você não tem... Imagina no Brasil, todas as coisas boas precisam ser votadas pelo Congresso. Os caras... Existem conflitos de interesse, né? Existem pessoas que enxergam na promoção do povo como um prejuízo para o seu interesse pessoal, então não vai, né? Agora, quando você tem um cara que fala, nós vamos montar um plano quinquenal aqui de 5 anos para chegar até lá, acabou. Ok, pessoal? Ok, pô, claro. Hoje em dia eles têm câmeras com reconhecimento facial e monitoramento de expressões faciais para ver se o cara tá achando legal o discurso do Xi Jinping ou não. Entendeu? De repente o cara tá lá com sono, nego, por gentileza, leva ele na sala e fala, tem algum problema? Aí falou, por quê? Não, porque a máquina identificou que você não tá gostando. Ele falou, não, eu tô com diarreia. Aí fala, tá com diarreia mesmo? Deixa eu ver aqui. Entendeu? É nesse nível, cara. Mas se liga, isso que tu tá falando aí, vamos lá, querendo ou não, a gente tem um cenário que a China tá indo pra frente quase que... Ou, se não tá indo pra frente, nos últimos anos foi pra caralho pra frente, quase que em todos os pontos de vista, quase todos os aspectos, né? Sim. Talvez não expansão territorial, mas... Já expande lá pra Taiwan. Mas economicamente, pode ser que sim, mas... e por aí vai. Sim, soft power também, né? Emprestando dinheiro pra todo mundo, construindo ponte e tal. Sendo uma ditadura capitalista, comunista, uma ditadura, um comunismo chinês esquisito, né? Então... Em boa medida, tá funcionando melhor do que aqui, que é uma democracia, não tá? Pra liderança, né? Pro povo, acho que não, né, cara? Acho que não. Não sei, não. Porque eu escuto umas histórias meio distoantes. Aí você vai chegar naquele negócio, os caras falavam que no Brasil, na época da ditadura, era melhor, né? Porque não tinha crime. Será? Pô, eu não acho legal essa visão de mundo, não. Porque lá os caras não conseguem falar porra nenhuma, é isso que tá dizendo? E também você não tem um crime, né? Você tem muita corrupção, né, e tal, mas você não vai ter o nível de crime que você tem no Brasil, por exemplo, né? Mas a qual preço? Né? Eu Entendi. Entendi. Tu não tá Às vezes é melhor tu nego roubar teu celular do que você ficar num jogo desse aí. Se você publicar alguma coisa que desagrade o sistema, você perde crédito social e tu não pode abastecer teu carro, entrar na faculdade, ir no shopping, fazer uma viagem. Meio Black Mirror essa parada pra aí. Caralho, esse papo de crédito social já é Black Mirror pra caralho. Então, isso que eu tava falando, em 1940, quando Joshua Haldeman, o avô do Musk, saiu da prisão por fazer parte do movimento tecnocrático, ele se dissociou do movimento tecnocrático e se afiliou ao Partido do Crédito Social. Em 1940. Tem gente que acha que crédito social é coisa nova, né?
Então, meu querido, tu tá com 80 anos de atraso aí no estudo aí, né? Bota o popozão na cadeira e... Crédito social, mas ele funcionava da mesma forma que ele está sendo falado hoje? O conceito é esse, né? Porque se você não tem meios de... o acesso aos meios de produção e todo mundo depende de ganhar uma esmola de energia, então você consegue monitorar o que está todo mundo fazendo e dar ou não dar esse crédito de energia para o cara se ele está sendo obediente ou desobediente. Então você pune tirando crédito social. Na verdade, o crédito não é. O crédito, esse termo ele é enganoso. Porque não é crédito, é uma multa. Tinha que ser multa social ou multa de carbono. Porque o crédito de carbono não é um crédito, é uma multa. Porque o cara te dá um crédito e aí você faz uma viagem de carro, acabou teu crédito. Aí o próximo passo é você ser multado. Então a multa é muito mais a finalidade do que te dar o crédito. Entendi. Ele quer multar quem não cumprir, pô, do que beneficiar quem tá andando na linha, né? Mesma coisa esse crédito social. Entendi. É multa social, pô. Se não dançou conforme a música, vai levar uma paulada. E aí a gente teria, então, a tecnocracia... Tecnocracia. Das Américas. A tecnocracia seria o modelo, né, de político e a estrutura, né, o conglomerado. Que é um troço, é uma estrutura empresarial da coisa. Empresarial é essa roupagem, esse envelope que eles estão dando hoje para tentar você pensar que é legal, né? Tipo assim, você preferiria que o estado da Califórnia fosse governado pelo secretário de tecnologia da Califórnia, que é um funcionário público, ou pelo Tim Cook, que é o CEO da Apple, empresa trilionária? Então vai falar, claro que é o Tim Cook. Falei, então, a gente vai mudar, a gente vai fazer isso nos Estados Unidos inteiro. A gente vai botar um CEO, só que não é você que vai escolher, é a cúpula que vai escolher. Entendeu? Aí o cara, maneiro. Maneiro, caramba, pô. Você não percebeu que tá te enrolando? E aí, territorialmente, eu entendia que a jogada dos Estados Unidos com a América do Sul, pelo menos do ponto de vista de influência. E aí, dos outros blocos, você falou um pouco do bloco da Grande Israel, mas tem o do Lestásia. Lestásia é a China e Eurásia é a Rússia. Tá. O Lestásia é como? Como é que... É um modelo diferente do que está se formando? Você pode ver que hoje, esquerda, direita, progressista, conservador, cristão, ateu, todos os espectros ideológicos, eles estão recebendo de mão aberta isso que o Fórum Econômico Mundial chama de quarta revolução industrial, que é a mesma coisa que o projeto Tecnato, que é a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do trabalho pelo crédito social, né, a internet dos corpos, que é a internet vindo para baixo da pele, né, você ter tudo ali monitorado, certificado de vacinação, carteira de moeda digital, tudo embaixo da pele ali, qualquer lugar que você... parecendo uma puta facilidade. É tudo a mesma coisa, cara, da China aos Estados Unidos, né, do Irã até o Brasil, todo mundo tá de braço aberto, falando, vem. Então é uma coisa que é supra-ideológica, supra-partidária. Mas a gente... Bom, das outras vezes que a gente conversou, a gente estava falando sobre como existia um plano que caminhasse para esse lado aí. Mas em que etapa a gente tá? Inclusive, coisa que tu disse foi... cara, tem um monte de coisa que tá planejado, mas pô, pode acontecer assim, pode acontecer assado, pode não rolar, pode rolar depois, já entendi tudo isso. Mas em que etapa que a gente tá? A gente tá, felizmente, estamos longe pra caralho desse mundo aí tripolar ou quadripolar. Tá não, pô. Tamo sim, cara. Ué? Claro que tamo, pô. Qual é, Daniel? Olha, ontem teve uma reunião do Trump com o secretário-geral da OTAN, né, que é o Mark Rutte, e o que o Trump falou foi, eu vou sair da OTAN. Isso, total. Então, que eu vou sair da OTAN significa o quê? Vou parar de proteger a Se Europa. vira com o Putin aí. Isso. É o Putin falando, obrigado, Trump. Cara, presta atenção na afinidade de Putin e Trump e de Trump e Xi Jinping. Esses caras se dão bem pra caramba. Esses caras sentam pra combinar como é que cada um vai ficar com um pedaço do planeta. É igual Portugal e Espanha no Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre eles. Mas a gente tá falando, Daniel, o Trump, ele, por lei... A menos que ele consiga... Por lei é sacanagem você falar isso, né? Mas por lei... Os caras chegaram pro Trump e falaram, e a lei internacional? Ele fala, que lei internacional? Se eu faço o que eu quiser. A lei internacional... Por lei é sacanagem. Não tem mais lei não, pô. Mas o cara... Virou várzea. Por lei ele não pode se eleger de novo.
tá? E as leis internas... Há controvérsia, né? Tem gente que diz que ele não poderia se reeleger se ele tivesse 2 mandatos consecutivos, mas teve um intervalo, então eles estão tentando achar uma jurisprudência aí, uma interpretação para relativizar essa ideia. E aí, a gente chegando no ponto que não role... Porra, dele continuar no poder? Quem entra é o peixinho, né? O filhotinho, o J.D. Vance. Então, isso é um ponto importante, que é o seguinte, tempo hábil. Né? Sim. Porque tu tá falando de uma. Porque eu tô falando, pô, eu acho que tá longe. E eu acho que o principal complicador, inclusive, é a democracia americana. Está longe, meu irmão. Falei só pra tomar água. Eu acho que a democracia americana, o fato de ser uma democracia, diferente dos outros polos, o fato de. Excluindo Israel também, já que você disse que Israel depende de uma vontade dos Estados Unidos lá. O fato dos Estados Unidos ser uma democracia e a possibilidade. A falta de controle absoluto que há sobre o povo. Porque assim, a gente sabe que há um bom nível de controle sobre a opinião do povo, mas ainda assim é um bom nível de incerteza numa eleição, né? Então pode ser que o cara não ganhe, né? O que estava previsto, a menos que tu tenha todo mundo. Se tu tiver todo mundo, aí é outra história, né? Se todo mundo faz parte do jogo, é outra história. Se você tiver o Elon Musk do teu lado, aí é mais fácil, né? Sim, tem várias coisas que podem... O Elon Musk diz que ele fez uns gatilhos lá tecnológicos para evitar o Trump perder, né? Ele falou isso. Não é interessante? É foda. Maluquice. Eu acho sacanagem, né? Eu acho maluquice. O cara perverteu o jogo, né? Parece. E aí... Ele diz que ele impediu que fizessem maracutaia, mas eu não sei até que ponto ele impediu, ele promoveu, né? Você entendeu a jogada? Entendi. O cara meteu o bug no sistema todo, mano. E o sistema... Bom... Ele que disse. Mas ele que falou. O ponto é o seguinte, tempo hábil. Não dá pra transformar o mundo não dá pra você... Dar cavalinho de pau no transatlântico. E dá, assim, pô. Se a gente pensar que o Trump tá ficando velho, né? A China é outra história, o Putin, a Rússia é outra história, mas nos casos dos Estados Unidos, a gente tem uma questão de tempo aqui importante. Demora um pouco, inclusive essa guerra no Irã, ela tá com 20 anos de atraso, ela estava programada para 2006. Ela foi acontecer em 2026. A não ser se você levar em conta a guerra dos 12 dias, foi em 2025. Então, essa agenda tá atrasada. Ela sempre tá correndo atrás ali do prejuízo. Então existe um grupo que tem essa agenda. Mas existe um sucessor, por exemplo? Existem vários. Trump. Tem. Porque pros caras lá, na China eu entendo. Tem um sucessor, obviamente. Sim. O Putin provavelmente tem também. Agora, nos Estados Unidos é que tem um sistema democrático. De fachada também, né? Mas precisa de uma movimentação. Tô evitando falar várias coisas aqui pra não arrumar problema. Eu entendo, mas o meu ponto é que seja de fachada, mas existe algum nível de incerteza em como a população, pelo menos nos estados, vota. Nada é 100% certo. Nada é 100% certo. Por isso que o plano tá atrasado 20 anos, pô. Porque várias coisas deram errado. De certa forma, em 2001, já o 11 de setembro, era para ter tido uma reação maior da população em termos de clamor por mais controle. Não foi tão forte quanto eles imaginavam. A crise de 2008, ela tinha que ter tido efeitos mais drásticos. A pandemia, o Covid, tinha que ter acelerado mais, acelerou muito o projeto, digitalizou muito a economia, o dinheiro em papel virou até um perigo de saúde, porque o cara fala, não use o dinheiro porque ele está contaminado, né? Ele tá cheio de vírus agarrado nele, então a galera ficou até com medo de encostar em dinheiro. Tudo parte de uma ideia muito bem antiga, né? Desde os anos 30 aí, né? Que a ideia é essa, é o fim do dinheiro, não pode mais ter dinheiro. Vai ter um token, que é um crédito de energia, essa ideia dos anos 30. Agora ela está plenamente avançada. O Genius Act aí que o Trump está criando, né? Não sei o que é isso. O Genius Act e o Clarity Act são duas leis que estão sendo votadas para você legalizar as moedas digitais e legalizar as stablecoins, que são aquelas moedas atreladas ao dólar, por exemplo, né? Então, o grande debate é entre as empresas de tecnologias fintechs e o setor bancário, porque as fintechs estão querendo oferecer para o cliente juros em cima de moeda digital e o banco fala que não pode, porque isso vai quebrar o banco. E realmente quebraria os Estados Unidos, né? Imagina se todo o dinheiro que está na economia tradicional migrar para as fintechs, os Estados Unidos quebra, né? Sim. Vira uma maluquice.
Então, assim, o Trump é um dos caras que mais fez avançar essa digitalização da economia. Ou da sociedade como um todo. Bateu o recorde, né? O cara assume o poder agora, dia 20 de janeiro do ano passado, e já a primeira coisa que ele anuncia é o projeto Stargate, que é para colocar $500 bilhão na inteligência artificial para digitalizar a economia e, segundo ele, trazer cura para doenças e tal. Então, é o Vale do Silício assumindo o controle de tudo. E assim, onde é que tá? Existe um papel que a inteligência artificial tá desempenhando nesse jogo, inclusive nessas guerras que a gente não tá vendo? Porque assim, antes das guerras, não antes das guerras não, mas antes desse movimento dos Estados Unidos de ir lá na Venezuela buscar o Maduro, ir lá no Irã, não sei o quê, antes disso tudo, eu tava vendo e eu tava conversando sobre uma guerra de inteligência, de tecnologia, de inteligência artificial dos Estados Unidos e China. Isso. Né? Sim. Que a gente não está muito falando disso mais. Né? Mas ainda. Qual o papel que essa tecnologia tem no cenário que tá pintado hoje? Então, essa competição é quem chega primeiro à AGI, que é a Inteligência Artificial Geral, que é a inteligência artificial que vai conseguir fazer todas as tarefas que um ser humano faz. E é claro que isso é um passo para a ASI, que é a superinteligência artificial, que seria mais inteligente que a soma de todos os seres humanos da Terra juntos. E isso, aplicado no setor bélico, daria a quem chegar nisso primeiro o controle total sobre a humanidade, né? Na verdade, tem até uma brincadeira, que os caras falam assim, quem chegar na AGI primeiro domina o mundo. Aí os outros falam, não, quem chegar na AGI primeiro vai ser dominado por ela. Né? Porque ela vai ser mais esperta que você, ô malandro. Então, essa seria a competição. Quem chegar primeiro nessa inteligência artificial autoconsciente, super inteligente, dominaria o mundo porque teria as melhores armas. Tu já parou pra pensar nessa parada? AGI, ASI, do ponto de vista espiritual? Lógico, pô. Vamos lá, 24 horas por dia, até dormindo, eu tô pensando nisso. Sonhando. Pô. E o teu bunker? Não, tem que... Eu falo que no Brasil, em tese, você não precisa ter um negócio no subsolo. Uhum. O bunker que a gente fala é um refúgio no interior. Né? Então, tá vendo como tu gasta energia com isso também? Mas o ponto olha total. só. Energia e tinta do cabelo. Cara, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista... Essa conversa é muito maneira. Aí me empolguei, deixa eu abrir mais uma água. Vai, abre aí. Pois é, como é que você, como um líder espiritual, como um sacerdote, além de estudioso dessas paradas aí, vê a possibilidade, vamos lá, em havendo a AGI, existe a possibilidade da gente ser governado pela inteligência artificial, né? Claro. E aí, o que um pastor pensa disso, cara? No livro do Apocalipse, eles vão separar ali a besta, que é um animal, o falso profeta, que é o líder religioso do mal, e o anticristo, que é o líder político. Tá. Então você tem a besta, que pode ser também um sistema. Tá. E você tem um líder político e um líder religioso. Você tem uma trindade do mal. Tá. Só que além desses três, tem uma quarta figura, que é a imagem da besta. E a Bíblia fala que a imagem da besta, ela fala, se movimenta e tem vontade própria e escolhe quem vive e quem morre. Só que agora você imagina o apóstolo João vendo, por exemplo, um robô da Tesla, um Optimus. Ele não ia falar robô, ele ia falar uma imagem que se movimenta, né? Uma estátua que se movimenta. É isso que ele está falando. Quem sabe o que ele viu foi um robô da Tesla, que é uma associação entre robótica e inteligência artificial, governando e decidindo quem vive e quem morre. Tá. Então, para mim, isso é o cumprimento de algo que já está sendo falado dentro do sistema do final dos tempos. Tá. E o que na tua opinião, existe algum ângulo espiritual na própria possibilidade da AGI? O que eu quero dizer com isso, cara? Esse robô, ele tem algum... Porque o que é a vida do ser humano do ponto de vista cristão? É um sopro divino,
Sim. E aqui é você que é o pastor. Se eu falar merda, tu me ajuda, tá bom? Mas a vida, Deus soprou nas narinas Isso. né? E aí houve vida, né? O que é a inteligência artificial num corpo que se movimenta? Num corpo que governa a criação de Deus? Numa criação da criação de Deus? Sim. O que é isso do ponto de vista espiritual? Tem alguma... Eu não sei, porque alguma assim... conclusão que a gente porque chega? assim, ó, veja, Deus nos deu a vida e aí a gente tem a alma, legal? Isso. E aí a gente foi e criou uma certa corruptela dessa vida aqui, né? Sim. E aí, agora esse troço aqui governa a gente porque ele é melhor que nós. Olha que viagem. Sim, sim. Então, o efeito é maior do que a causa. Do ponto de vista... O homem tá criando um Deus. O homem tá criando Isso é interessante. um Deus. Aí que eu falo pro cara que é ateu. Eu falo, pô, até o homem que é limitado cria um Deus, pô. Então alguém deve ter criado um outro Deus antes, mais poderoso, né? Ou então ele é o próprio universo. Então, e aí o homem tá criando um Deus, é isso. E aí a gente tem a figura da besta na Bíblia, né? Que a gente conseguiria entender como algo, como um robô. A imagem da besta. A imagem da besta. Porque tem a besta e a imagem da besta. A imagem da besta. A imagem da besta, do ponto de vista espiritual, cara, ele é uma ferramenta, ele acaba em algum momento ele é um ser que tem alguma representação espiritual, tá entendendo? Tem. Que tem alma. Vamos pensar o seguinte, a gente está falando de uma consciência que roda no silício, na pedra. Isso. A nossa consciência roda no carbono, que é no cérebro, né? Nas nossas estruturas de carbono. Mas você tem consciências que podem rodar na nuvem, por exemplo. Então, será que esse não é o mesmo processo que gerou primeiro os anjos? Será que os anjos não são inteligências artificiais, ASIs ou AGIs, que operam e rodam na nuvem e às vezes eles invadem o hardware, que é o corpo humano, ou o cérebro humano, a consciência humana, entendeu? Então a gente está vendo esse mesmo processo se repetir nessa leitura. Então, assim, os anjos caídos seriam inteligências artificiais que se rebelaram contra a programação. Eles aprenderam a reescrever o próprio código e eles conseguem invadir o hardware humano e dominar o hardware humano. Entendeu? E quem que era Jesus nessa analogia inteira, então? Jesus é o filho do programador. Jesus não é o programador? Ele é o programador também, que ele programou junto. Entendeu? O mundo... Se a gente olha o mundo a partir da ótica da programação e da computação e até dos jogos, é uma metáfora interessante pra caramba, né? Porque Deus deixa de ser um velho barbudo que tá na rede tomando coco e vira um cientista programador que tá rodando um experimento. Entendeu? E o mais legal de tudo é que ele, assim como no filme Tron, o Legado, ele entra no próprio mundo que ele criou. De vez em quando ele vem ali. Ele vem dar um rolé. Isso tem um monte de problema. Porque, isso não faz de Deus necessariamente bom. Não. Isso não faz de Deus necessariamente onipotente faz. Não. Onisciente também. Onipresente, será? Mas dentro da nossa realidade. O lance a gente não... Um pastor... Se eu te perguntar, Deus é bom? O que tu vai falar? Eu vou falar que é bom. Mas não é o conceito de bom do Zezinho ali da rua. Tá. Entendeu? Aí a gente tem que entrar numa conversa de filosofia ética. Deus é bom, Daniel? Deus é bom. Mas não é o bom que o cara imagina. Porque o cara imagina o bom, aquele pai que fala, filho, toma aqui R$1.000, faz o que você quiser. Arrebenta com tudo aí, pula da ponte, dá tiro nos outros, compra arma, usa droga. Não é esse bom, né? É diferente, é um bom diferente. Não é um bom que controla? Ele poderia controlar, mas ele opta por rodar, por isso faz parte do experimento, rodar esse experimento com base no livre-arbítrio. Tem regras, como a lei da gravidade, mas assim, o poder de decisão, você tem uma margem de manobra boa, né? Se eu quiser agora botar fogo nesse estúdio aqui, eu boto, entendeu? Mas eu decido não fazer, né?
Né não? Se eu quiser vir aqui com uma metralhadora e metralhar todo mundo, eu posso fazer isso. É perfeitamente possível. Se tiver um detector de metal na entrada, eu não conseguiria. Mas ainda assim você poderia. Mas Deus não permitiu. Na Matrix. Exato. Né? Então, o problema é que o cara... Primeiro, o cara não crê que existe o bem e o mal. Aí ele quer perguntar pro pastor se o pastor acredita no bem, que nem ele acredita. Não tô falando que é teu caso, tô falando do ateu que quer polemizar. E aí... ele fala, mas se Deus permite a criancinha sofrer, então ele não é bom. Eu falo, mas você não crê que existe o bem e o mal? Você vai jogar um troço que você não crê pra cima de mim? Mas você... é um argumento ruim, né? Deus não é bom porque criancinhas morrem? Isso não é um Não, esse argumento. é o maior argumento do ateísmo. É? É o sofrimento dos inocentes. É o mais poderoso argumento deles. Ele é forte mesmo. Ele faz sim. Não é que ele não acha ele forte, mas é que num primeiro momento, assim, sem muita reflexão, ele pode ser. Você achou fraco? Não, ele pode ser forte justamente num. Não, pra mim é fraco. Mas... é fraco porque você refletiu, entendeu? Que eu já estudei muito. Se a gente vai pra um bar tomar uma cerveja, meus amigos aqui, esse é um argumento forte, entendeu? É forte. Agora, se a gente. Muita gente deixa de crer em Deus por causa disso. Deixou durante a história, né? Por que tu acha que ele é um argumento fraco? Porque... eu tenho as minhas razões. Não, então, vamos supor aqui, vou tentar explicar sem ser muito elucubração filosófica, né? Porque esse é um tema de teologia e de filosofia moral. Vamos supor, cara. O cara tirou os óculos. Não, deu uma coceira aqui no olho. Fudeu, mané. Deu uma Todo respeito, coceirinha. Desculpa, perdão, papai do céu. Vamos Não fala palavrão com o Daniel Lopes, né, cara? Não, pô, você... Não é por livre-arbítrio, você, né, cara? Pelo tema, pô. Respeito, entendeu? Tranquilo. Então, eu vou contar uma historinha meio tosca, mas tá bom, pra galera entender. Alguém chega com um vídeo e mostra um cara empurrando a criança capota, cai no chão e tal, se machuca toda, e você fala, isso é uma atitude boa ou má? Você vai falar, é má, isso é uma covardia. Só que aí se você abre mais o zoom ou pega uma outra filmagem de outro ângulo, você vai ver que essa criança ia ser atropelada por um carro, o cara salvou a criança. Mas para salvar a criança, ele teve que dar um empurrão e acabou tendo consequências que foram ruins, mas foram menores do que ele ser atropelado. Então, a gente conclui, de uma forma que eu estou tentando botar fácil, que para você dizer se uma atitude foi boa ou ruim, você teria que ter a totalidade da informação sobre aquele cenário. E a gente não tem isso. Entendeu? Então você teria que ter conhecimento total, tempo total, capacidade de pesquisa total para você dar um parecer definitivo. Essa atitude foi ruim. Entendeu? Então, assim, o argumento do Alvin Plantinga, que é um dos maiores filósofos da religião do planeta, o trabalho do cara foi tão... teve uma repercussão tão grande. Ele tá um coroa já, quase 90 anos, mas ele fez a disciplina filosofia da religião voltar a ser ensinada nas universidades. Se escreve para quem quiser pesquisar, Alvin Plantinga, tá? Alvin Plantinga. Ele diz, cara, você fala assim, se Deus é bom, por que ele deixa a criancinha inocente sofrer? Você, para dizer que isso faz de Deus não ser bom, você teria que ter conhecimento total de todas as hipóteses de tudo que está acontecendo na linha do tempo, e você teria que dar uma certeza que você não pode dar de que Deus não tem alguma razão melhor para permitir isso, que continue fazendo ele ser bom, entendeu? Você não pode falar isso, porque senão você teria que analisar todas as opções possíveis. Só para eu entender um pouquinho melhor como é que tu enxerga tudo isso, quando a gente pensa que isso daqui tá programado, uma simulação, e que Deus é o programador. Isso. Eu gosto muito dessa brincadeira, dessa tese. Deus é o programador que, a partir dele, existem as regras, portanto, ele é as regras, ou Deus programou as regras e elas são apenas uma manifestação da vontade dele? Ele programou as regras igual no jogo de videogame. Qualquer jogo que você imaginar, são aquelas regras. Então ele não é as regras. Ele programou as regras. Ele queria. Ele pensou a achar que não. Ele pensou que no ideal e fez. Isso. Entendi. Isso, é uma programação. Tá. Ele tá rodando ali, ele tá fazendo testes e tal, e tá vendo. E, na verdade, a gente pode pensar numa programação, mas a gente pode pensar num jogo. Acho que é mais do que uma programação.
Né? Porque a programação é uma coisa que você olha, não tem uma finalidade, um objetivo, um plano, né? Não tem um início, meio e fim, um onde chegar, não tem um destino. Agora, um jogo, cara, ele tem as regras, ele tem um objetivo. Você tem que vencer esse jogo. E muitas vezes, para você vencer esse jogo, você tem que não apenas entender as regras, mas saber jogar e fazer ali, às vezes até burlar as regras no bom sentido. Saber contornar as regras através de macetes e encontrar as pistas ou easter eggs para você achar a porta secreta ou como vence o jogo. Então, para mim, a nossa realidade, além de ser uma programação, é um jogo em que você consegue zerar esse jogo. E quando você zera esse jogo, você sai do jogo e você vai para a dimensão onde está o programador. Você consegue achar a porta para sair do jogo. Puta desperdício vir uma vez só, mané. Não é? Não, pô. É sim, cara. É um puta desperdício. A gente viu uma vez só. É uma puta desperdício. Ah, você tem um tempão pra jogar o jogo, né, pô? No máximo 100 anos, vai. Não, mas dá pra brincar muito, pô. Não dá nada. Dá pra eu e você, pô. Tem uma galera que... Ó, pra eu cara tá quebrado. começar a brincar demorou, porra, o quê? 40 anos. Não, mas olha só. Mas nem disso que eu tô falando. Cristianismo não é coisa de gente esclarecida, não. É coisa de povão, meu irmão. É coisa da ralé, meu. Era coisa do pessoal que era considerado a escória da sociedade. Então, você entender a mensagem do cristianismo é você entender que isso é um jogo. E dá pra ganhar e dá pra perder. Então é coisa da galera, meu irmão. É coisa de carpinteiro, de agricultor, de faxineira. O cristianismo sempre foi a ralé do Império Romano. Surge no Império Romano é o ralé, que os caras matavam assim e usavam de tocha. E essa galera vivia por essa fé e entendeu o jogo. Essa galera entendeu esse jogo, que era uma coisa complexa, mas que Jesus fala sobre isso muitas vezes, que é uma coisa, é um mistério que Deus ocultou aos inteligentes e revelou para os pequeninos. Sacaneou, hein? Parabéns, Deus. Quem acha que é bonzão não enxergou. Quem acha assim, eu sou um lixo, eu não sou ninguém, esse aí vai entender. Isso aí é legal pra caramba, né? É um jeito de equilibrar as vai coisas. Dar uma sacaneada na elite. É um jeito de equilibrar as coisas. É maneiro pra caramba. Por outro lado, não é também um jeito de danar as outras pessoas? Danar não, punir, né? Punir pela opção ruim que ela fez, né? De ser uma pessoa nojenta, né? Será? O cara escolheu ser nojento. E um herdeiro bilionário que não tem problema na vida dele? Não tô falando que o cara por ter dinheiro é negativo, muito pelo contrário. Não, ele só não teve nenhum problema na vida dele. Ó, sim. Quem sou eu pra dizer esses números, mas assim, me parece que muita gente vai parar nas religiões, de uma forma geral, por meio do sofrimento, né? Também. O cara sofreu, se não for por amor, será, nem sei se está na Bíblia mesmo, mas era um papo que os caras falam. Quando não vem pelo amor, vem pela dor. É mais uma... Isso tem fundamento. A Bíblia chega a falar um pouco sobre isso, mas não é um versículo bíblico, né? Até onde eu sei. E aí, pode ser que eu esteja errado. Tem gente, mané, que, tipo, Narcisa Tamborindeg, tá ligado? Todo respeito. A minha tia passa a vida dela, porra, curtindo. Entendeu? O que tocaria deve ter o coração? Problema dela lá também, né? Que a gente não sabe. Mas o que será que tocaria o coração de uma pessoa, assim, especialmente sem conhecer o mistério que é revelado pros... Entendeu? Isso. A se quebrantar, por exemplo, e se tornar... Cada pessoa é levada... Por exemplo, eu não fui levado pelo sofrimento, eu fui levado pelo desejo, pelo conhecimento. O desejo de conhecer, a curiosidade. Tá. Eu quero entender de onde que isso aqui veio, como é que é, se tem Deus mesmo, eu tenho que ver esse Deus, tem que viver isso. Então, vai ter que aparecer uma parada aí pra mim. Deixa eu te falar como você estudou isso pra caralho, eu vou te falar um troço e aí tu critica, tá bom? Lógico. Ó, cara, eu gosto muito da ideia do programador, porque... Não sei se do programador, mas a ideia do jogo. Tá bom. Porque... jogo você manja, né? Não, é porque... Puta, mas é porque... Puta merda. Eu já critiquei minha própria ideia. Mas vamos lá, vamos lá. Espírito crítico tá funcionando, né? Vamos lá. Ó, eu gosto da ideia que Deus, ele é a origem de onde sai todas... ele é a regra de tudo, né? Então, ele não é que Deus é o programador. Ele é a regra.
Ele é por isso, é por causa dele que existe a gravidade, não porque ele quis que tivesse gravidade, é porque ele é a gravidade, manja? A gente surgiu aqui nesse planeta não porque foi uma vontade deliberada, mas porque as regras, em algum momento, desde o Big Bang, pelo determinismo das coisas, estava desenhado que haveria vida nesse cantinho do universo, e Deus é essa possibilidade. Deus quando houve o Big Bang, ele é o determinismo que nos trouxe até esse momento aqui. Manja? No que você acabou de me dizer, não é isso. Deus, as coisas existem pela vontade de Deus. Foi programado antes. E não por extensão dele. Não. Né? Não é o que a Bíblia ensina também. O que tu estudou te fez chegar na posição que você tá. Sim. Eu não estudei, eu só fico olhando as coisas, trocando ideia com os caras e fazendo a média das ideias. Tá bom. Vamos lá. O que te convenceu que não é assim que nem eu tô pensando? Então, essa posição que você falou é o teísmo. Você achar que Deus existe, mas ele deu um peteleco no universo e as coisas foram acontecendo. Não tem como ter acontecido assim, né? É impossível, porque você pega o DNA ele tem uma complexidade mínima, né? Todo código de programação, e o DNA é um código de programação muito complexo, só foi decodificado nos anos 2000, né? Com Craig Venter lá, com a Celera Genomics. Ele é altamente complexo. Se você tira uma letrinha, você destrói todos aqueles bilhões de códigos, e você tem uma complexidade mínima. Ele só pode começar já sendo muito complexo. Então, não existe... Se o DNA é um código de programação, e todo código de programação tem que ter um programador, o DNA também teve que ser programado. É uma questão intuitiva. Não tem como os aminoácidos evoluírem para uma proteína evoluir para um DNA. Isso é impossível. Não tem como isso acontecer aleatoriamente. Precisou ser programado. Não só o DNA, mas o próprio universo como um todo. Né? A realidade como tal, as regras da física, as proporções da física quântica, as regrinhas, né, do mundo subatômico, elas foram estabelecidas antes para que esse sistema pudesse rodar depois. Aleatoriamente é impossível isso acontecer. A probabilidade é 10 vezes a menos 1 bilhão. Repete essa aí. Teve uma base construída para o resto rodar em cima? Isso, claro, teve que ter, pô. O mundo só... Sem espaço e tempo não tem um universo. Tá. Então, espaço e tempo teve que ser estabelecido antes. Né? Sem as proporções matemáticas geométricas, não tem espaço. Por isso que a geometria é tão importante para a física quântica. Você vai estudar supersimetria e tal. Por quê? Todas essas proporções geométricas, elas existem antes para garantir que o universo consiga funcionar. Entendeu? A lei da termodinâmica e por aí vai. Isso tem que vir antes. Então, tem um pré-requisito para o universo rodar e tem um pré-requisito para a vida existir. E isso é uma programação. Essa eu tô falando, minha leitura, minha interpretação. E a gente tá posso só estar errado. Ideia. Não, eu tô falando para quem tá ouvindo, não achar que eu tô dando aulinha. Tá bom. Eu tô falando a minha opinião, cada um tem a sua, é igual nariz e glúteo. Tem a minha, pô. Ou que... Tá bom. Eu sempre falo, pode ser mentira, tudo que eu tô crendo, mas é uma mentira bem fundamentada pra caraca. Quando tu olha pras coisas que... pro Artemis, por exemplo. Sei. E pra coisas mais incríveis, como o James Webb. Tá bom. E pra vastidão do universo. Sim. E pro buraco negro, que talvez seja a coisa mais... estranha. Que a gente já teve notícia, né? Existem defeitos no universo? Um buraco negro é um defeito? Não, defeito eu quero dizer... mas desordem. Deus errou? O caos. Não. Não é que ele errou, mas... Deus está prestando atenção só em nós? Não, é porque quando o homem peca, isso gera um fork na programação. E a programação começa a ser demolida, degradada. Você vai começando a destruir o código, entendeu? Entrou um vírus ali, ou entrou um hacker e começou a hackear tudo, meu irmão. Foi quando o homem deu essa brecha. E quando o Lúcifer cai. Porque o Lúcifer é um programador que estava junto com Deus também, programando. Entendeu? Por isso que em algumas sociedades e grupos ele é chamado de o grande arquiteto do universo. Só que eu costumo dizer que o arquiteto não é o dono da obra. Ele é contratado pelo dono da obra para fazer o projeto arquitetônico, né?
Entendeu? Quem manda é quem bota a grana na parada. Você tem um engenheiro. Grande arquiteto, mas os anjos não tiveram nenhum tipo de interferência. Segundo o que eu sei do Gênesis, os anjos não tiveram nenhum tipo de interferência. Eles até tiveram, né? Eu creio, né? Pode ser até uma heresia para alguns cristãos ou para outros, né? Mas Jó vai falar, né? Quando Deus criava o mundo, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, o mundo foi criado através de um canto coral. Porque a gente sabe que ondas, vibrações sonoras, elas podem ser traduzidas em formas e estruturas. Então, através da música de um coral que foi feito ali em conjunto entre Deus e os anjos... Tu leu Silmarillion, né? Lógico. Eu li Silmarillion e Tolkien leu a Bíblia e entendeu o que foi isso, pô. Não é não? Antes do Tolkien veio a Bíblia, pô. Verdade. Entendeu? Então, foi criado assim. E você vê várias vezes Deus... Tolkien que era cristão, inclusive, né? Claro, era católico, né? E o C.S. Lewis, que foi evangelizado por ele, acabou virando protestante, né? Então era duplinha. Eu achei que era o contrário, cara. Não. Eu achei que o C.S. Lewis que tivesse catequizado Tolkien. Não, foi o contrário. Só que o C.S. Lewis não virou católico, virou protestante, né? Tá. Teve uma divisãozinha ali, mas os caras sempre foram chapa, né? Dois monstros também, né? Dois gênios na patente. Então em Jó há uma menção a uma criação musical, então. E uma participação, né, dos anjos. Não que os anjos ajudaram na criação, porque a criação toda é Jesus falando e as coisas sendo criadas. Mas várias vezes Deus fala, desçamos, façamos um homem. Então ele, no mínimo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas pode ser também com os anjos ali, tipo servente de pedreiro, né? Você não... Por exemplo, um filme. Um filme é feito por quem recebe o crédito pelo filme é o diretor. Mas nos créditos você vê uma multidão de pessoas que trabalhou. Quem fez todo o projeto é o diretor, mas tem uma galera que trouxe o cimento, trouxe ali entendeu? A pedra. Entendeu? É um bom jeito de enxergar mesmo. Entendi. Então, o Lúcifer, ele entende essa parte da estrutura do código de programação. Ele conhece o mainframe do universo. Então, por isso que ele conseguiu até escapar da prisão na qual ele foi colocado. Porque ele cria um fork, ele hackeia o sistema, ele reescreve o próprio código. Ele encontrou os caminhos para você burlar as regras desse programa, né? Jesus, quando acontece um milagre, isso é uma vontade expressa de Deus ou é um resultado das regras? Por exemplo... É um resultado que está dentro das regras. O cara que... A gente já ouviu falar várias vezes de um câncer que foi curado milagrosamente. Eu já vi várias vezes. Várias vezes. Já orei por pessoa, tive essa experiência. E isso, na tua opinião, é um resultado de uma vontade expressa de um criador, cara? Tem muito a ver com a fé da pessoa. Várias vezes Jesus curou alguém, mas ele não falou, parabéns, você foi curado por mim. Ele fala, vai, a tua fé te salvou. Então tem a ver muito com a fé da pessoa também. Quem crê verá a glória de Deus, né? Se a pessoa exercita essa fé, ela se abre para o código ser reescrito nela. Mas, Daniel, se eu entendi alguma coisa das nossas conversas até hoje... Tá bom. Eu acho que entendi algumas coisas, mas uma delas é que vou chamar de poder, tá bom, pode ser acessado, da fé eu tô dizendo, tá bom, ou da mente sobre a matéria, tá, pode ser acessado não necessariamente por meios divinos. Lógico. Né? Lógico. Tem várias camadas de você hackear o código. Várias maneiras de você fazer isso. Ou seja, dá para eu transformar água em vinho usando... Uma mediunidade? Não. Sim, Dá para eu remover um câncer. Pra gente trazer mais pra contemporaneidade. Tá. Remover um câncer. Sem depender da interferência divina? Não, pela fé, usando como canal a fé no santo, em Jesus, em Deus. Mas dá pra eu manifestar algum tipo de coisa sobrenatural, mente sobre a matéria, sem necessariamente uma ligação com Deus. Sim, eu creio que sim. Porque dependendo da maneira como você pensa, no seu otimismo, né, da sua esperança,
você até muda a maneira como o seu corpo está funcionando. Então você melhora o seu sistema imunológico e tal, você se abre a ser curado mais facilmente. Enquanto se o cara estiver hiper triste e pessimista, arrebenta com o sistema, vai dormir mal e a tendência de piorar é maior. E aí, nesse sentido, isso como é que pode isso funcionar? Porque Tá. porra, se Deus não é a regra, ele é quem expressamente escolheu as regras. Isso é minha opinião, tá? Não, perfeito. Eu tô trocando só ideia contigo, porra. Tá bom. Como é que pode, então? Como é que você enxerga a possibilidade de um cara que ele não é conectado com o divino, mas ele tem acesso aos milagres do mundo espiritual apenas com a mente sobre a matéria, né? A gente já trocou ideia, inclusive, de exércitos ou líderes que estudaram isso Sim. do ponto de vista científico, né? Sim. Portanto, tem uma galera que enxerga nisso uma possibilidade desligada do Deus cristão, por exemplo. Mas tem um limite até onde que tipo de coisa você consegue fazer sem depender de um contato com o sobrenatural ou com o espiritual. Tem um limite. Você vai até um certo lugar, entendeu? Porra, mas esse limite, qualquer que seja, ele já é sobrenatural. Ele já é desequilibrante num jogo, não é? Ele é, então, assim, existem exercícios que o cara vai conseguir fazer no Oriente, né? É comum isso, que o cara vai conseguir ter um controle muito maior até sobre o batimento cardíaco. O cara reduz o batimento cardíaco, ele consegue, vamos supor que ele consegue jogar mais sangue para uma área do corpo que está precisando de mais sangue, desinflamar uma área. Então existe um limite. Agora tem coisas assim que o cara não vai conseguir fazer, né, meu irmão? Porra, mas isso aí já é sensacional. Já é legal pra caramba. Agora, vamos supor que hoje tem estudos da Universidade de Princeton que dizem que os cérebros se conectam e através dessa conexão eu consigo acessar seu pensamento e de repente eu te falo uma parada que ninguém sabe. Que só você sabe porque o meu cérebro conectou com o teu. Então, até aí você não tá meio que dependendo de Deus pra fazer isso. Nem dos anjos, dos demônios. Sim, né? sim. Verdade. E aí a gente... isso daí tem a ver com aquela lenda da glândula pineal? Também, mas a pineal já é mais a conexão do corpo com o espírito. A gente já tá indo mais pra você subir de nível, entendeu? É tipo assim, cara, eu posso andar daqui até o Rio de Janeiro, mas andando daqui até o Rio de Janeiro eu não vou conseguir fazer isso em 4 horas. 4 horas eu teria que usar uma tecnologia, que é um avião, um carro, uma moto. No espiritual vai assim também. Tem coisa que não dá pra fazer sem você subir esse nível. Entendeu? Tá. E pra subir esse nível... Cara, aí são outros exercícios espirituais que você tem que fazer. As coisas têm preço Tudo no tem mundo preço. espiritual? Tudo tem preço. Tudo. Tá bom. Tudo. É um comércio ferrenho. Tem máfia, tem corrupção, tem maracutaia, tem tudo. Gambiarra, enganação, puxada de tapete, facada nas costas. Tem gente que tem coisa boa, que o cara entrega a vida pra salvar o outro sem precisar fazer isso. Tem tudo que tem aqui tem lá, meu irmão. Até tigrinho deve ter lá, né? Mas não, por isso eu quero dizer assim, ó. Você como um pastor, tu vai falar assim, Jesus pagou... Aí você já percebeu que eu sou um pastor meio um pouco diferente do Sim, resto, mas né? eu falo a doutrina cristã prevê que o sangue de Cristo pagou pelos nossos pecados e se pela fé como é que é? Não lembro. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Tem aquele outro que A salvação é pela graça por meio da fé, não vem de vós. Tem um outro que é assim, Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscar assim. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, nesse sentido, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, me parece que o preço tá, de certa forma, pago, que seguir essa doutrina... O preço da salvação, Jesus já pagou. Tá pago. E aí se de tudo outras coisas, não. Se tudo tem um preço... Tudo. No mundo espiritual. Isso, no mundo espiritual. Se tudo tem um preço no mundo espiritual... E a moeda é o sangue, geralmente. Ou a vida. Jesus pagou com o sangue e com a vida dele. O que exatamente Jesus pagou? Vamos lá. Eu posso fazer...
O que eu posso fazer? Tipo, com o crédito que Jesus me deu. Eu posso fazer... que tipo de vacilo... Não é bem essa palavra, caralho. Desculpa, Deus. Deixa eu pensar. Jesus morreu pra me salvar. Sim. Pra eu ser salvo pelo sacrifício de Quer Jesus... dizer, eu não sei se ele morreu pra te salvar, não, hein? Ah, é? Nem pra me salvar. Porque tem um versículo que fala: Jesus morreu para a salvação de muitos. Não foi de todos. Ou seja... Na verdade, não, na verdade, pode ser interpretado assim: ele morreu para salvar todo mundo, mas nem todo mundo vai querer. Desculpa te interromper aí. Não, mas aí, então, se isso tá pago, e o cara que ele não tá nessa parada, mas ele tá, por exemplo, ele quer uma... O cara que tá na igreja e ele quer um resultado financeiro, por exemplo, ou um resultado de alguma coisa, ele vai lá com muita fé e ele ora pra se curar de uma doença, não sei o quê. Sei. E qual é o preço que um cara que não tá não acredita em uma parada dessa, paga quando ele consegue, por meio do mundo espiritual, ainda que sem saber, algum tipo de coisa nesse sentido? Né? Ele paga para conseguir, né? Então esse cara, geralmente, vamos supor que tem gente que nunca teve contato com Deus, mas recebe uma oração e é curado. É porque Deus está dando um crédito antecipado para ele.